hoje a gente vai falar sobre as doenças respiratórias. As doenças respiratórias são muitas e muita coisa. Aí o que que a gente vai fazer? Hoje a gente vai começar a primeira parte e amanhã a gente termina. Senão vocês vão dormir e sair da aula. Tá ok? Então a gente vai iniciar pela pneumonia. A pneumonia, ela é a principal causa de morte infecciosa no mundo e no Brasil. É a principal causa de morte em crianças. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só ver se tá gravando aqui, tá? Então, ela é a principal causa de morte em criança. E aqui, antes de falar da pneumonia em si, eu coloquei aqui do lado esquerdo de vocês, do lado esquerdo, o processozinho de respiração, que é quando puxamos o ar na inspiração, que é quando o ar entra. Esse ar ele passa pelas vias aéreas e ele funciona como uma tubulação para chegar até nos pulmões. No pulmão, esse ar ele chega em pequenos saquinhos, que são os alvéolos, que está do lado direito de vocês. E o oxigênio ele vai para o sangue. Na pneumonia, é uma inflamação. Vocês estão vendo aqui, do lado direito de vocês tem um alvéolo normal e o alvéolo com esse amarelinho. Que esse amarelinho que é a infecção da pneumonia, que ele está cheio de pus. Que é uma inflamação causada por uma infecção que acomete esses alvéolos. Onde estando inflamados e infectados, eles ficam preenchidos de pus, que é esse líquido amarelo. E vão surgir os sintomas da doença. Aí aqui embaixo eu coloquei para vocês, dizendo que é uma inflamação ou infecção dos alvéolos, em que eles ficam cheios de pus. Esse é o conceito de pneumonia. Pode passar o slide. Pronto. Aí os sintomas, esse slide é falando sobre os sintomas. Os sintomas iniciais, eles se assemelham a um resfriado comum ou uma gripe mais forte. Mas na pneumonia, esses sintomas, deixa eu só aceitar aqui a Sara. Pronto. Aí na pneumonia, esses sintomas, eles se prolongam e eles pioram. Como, por exemplo, a febre alta, acompanhado desses sintomas aí que eu coloquei para vocês, que é a febre, a dor torácica, que é a dor no peito ao respirar, a fadiga, que é a fadiga, aquela vontade só de ficar deitado, sem ânimo para fazer nada, o calafrios e o mal-estar generalizado. Aí, uma observação que eu coloquei para vocês sobre os sintomas, que a tosse pode ser a tosse seca ou a tosse com catarro. Não necessariamente tem que ser aquela tosse com catarro, com secreção. E outra coisa, outra observação. Em menores de 2 anos, observar a presença de fadiga, que é aquele mal-estar na criança. A perda de apetite e o cansaço. E em maiores de 65 anos, pode não ter a febre, e tem como principal sintoma a confusão mental. Por isso que em idoso ela é mais grave, porque os sintomas eles passam despercebidos e quando a pessoa vai buscar ajuda, já está grave. Pode passar o slide. Eu recentemente eu até tive pneumonia, só que eu não tive febre. Eu tive muita fadiga, muita dor torácica, muita dor mesmo torácica. Eu mal conseguia mexer, né? Na expiração eu doía bastante. Aí eu fui na unidade de atendimento, né? Aham. No hospital. O médico fez o raio-x de tórax e realmente estava bem espalhado, mas no pulmão direito. Eu sentia muita dor mesmo. Eu tive também, eu tive ano passado quando eu tive Covid, aí após eu tive pneumonia. E eu sentia muita dor, não conseguia respirar direito. Assim, tanto nas costas como no peito, assim, no tórax.
né? E a tosse era carregada. Aí tu pode passar o slide, obrigada. É horrível, Deus me livre, a tosse é terrível. Agora a gente vai falar dos fatores de risco, os principais. Agora, uma observação que eu coloquei aqui em cima é sobre os sintomas ainda. Que é observar a sonolência excessiva, confusão mental, a dispneia, que é a falta de ar, e a cianose, que a cianose ela é a ponta dos dedos mais roxa, que ela indica a falta de oxigenação no sangue, que a pessoa vai estar com falta de ar. Que nesse caso ela deve procurar atendimento médico. E embaixo eu coloquei os principais fatores de risco, que, que são o tabagismo, que é o fumo, o etilismo, que é o álcool, a extremos de idade, que são crianças menores de 2 anos e idosos maiores de 65 anos, uma infecção em atividade, principalmente uma gripe, que você cultiva aquela gripe e pode se agravar e virar uma pneumonia. Uma internação hospitalar. Por que internação? Porque a pessoa vai estar mais exposta a vírus, a internação em si. E fora que a pessoa vai estar mais debilitada, a imunidade dela. A asma, a DPOC, que vai ser doenças que eu ainda vou falar para vocês, a diabetes mellitus, transplante, HIV, câncer, que são doenças crônicas, no caso da asma, a DPOC e a diabetes. Por quê? Porque a imunidade da pessoa ela vai estar mais baixa. Então ela vai ser mais propícia a ter uma pneumonia. E a presença de drogas e convulsões também. Pode passar. Então, tem os tipos e as causas, que é como se pega a pneumonia. Os nossos pulmões, eles vão estar constantemente expostos, né, a partículas e os micro-organismos que vão entrar nas nossas vias aéreas. E a gente vai respirar por mecanismo de microinspiração e eles vão alcançar nossos pulmões. E o nosso corpo, ele pode combater. Porém, se a nossa imunidade ela estiver baixa, ou esse micro-organismo ele for muito agressivo, entrou alguém aqui, deixa eu só aceitar. E esse micro-organismo for muito agressivo, o corpo ele não consegue combater. E sobre esses tipos e causas, tem várias. O vírus, ele dá principalmente em crianças. Relacionado ao fungo, são as fezes de animais, de pombo ou de passarinho. E bactérias, a principal é a pneumococo. Tem até uma vacina que eu vou falar no final para vocês, que previne a pneumonia. E química é relacionado a agrotóxico ou vítimas de incêndio ou poluição. Aí uma curiosidade aqui que eu pesquisei para falar para vocês, que é uma pergunta que vocês poderiam me fazer, é que as pessoas que ela têm as doenças crônicas, que é diabetes, pressão alta, doenças renais, ela tem mais chance de ter pneumonia. Por quê? Porque a defesa do corpo dela vai estar baixa. Então ela vai estar mais exposta a ter esses quadros de pneumonia. E relacionado ao diagnóstico, eu coloquei para vocês. Eu tô assistindo foto do meu laserzinho. Aí eu coloquei para vocês aqui a imagem de um pulmão normal e um pulmão com pneumonia, que no caso a pneumonia é essa partezinha fosca do lado direito de vocês. Que esse é o diagnóstico. É o raio-x juntamente com a história clínica, que é o que a pessoa ela vai estar sentindo, que ela vai falar que está sentindo. Relacionado ao tratamento. O tratamento, ele depende da causa. O antibiótico, antitérmico e analgésico. E a maioria não necessita de internação.
Eu tive pneumonia ano passado e eu não precisei de internação. Eu tratei em casa. A internação é mais para as pessoas que têm a dispneia, que é a falta de ar. E o lembrete que eu coloquei, que é a vacina pneumocócica 23 valente, que é a prevenção da pneumonia. Então, não é uma vacina que vai tratar a pneumonia, ela vai prevenir. É tanto que ela é recomendada para maiores de 2 anos que possui alguma comorbidade, que é diabetes, pressão alta e idosos maiores de 60 anos. E tem a pneumo 10 valente também, que ela é administrada em crianças a partir de 2 anos de idade. Pode passar. Conseguiu passar aí? Já não tá aparecendo aqui no meu computador. Tá aparecendo só aí. E a minha internet caiu. Gente, só um instante, tá? Vocês estão conseguindo entender? Gente, voltou aí. Vocês estão me escutando? Eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou falar aqui com ela, ver se melhorou, aí eu já volto. Tá. Continuar compartilhando. Pronto. Então, a asma. Deixa eu só colocar aqui. Agora dá de usar o meu laserzinho. A asma, ela é uma doença obstrutiva das vias aéreas. E sendo crônica e inflamatória, em que vai ter uma hipersensibilidade brônquica, em que o brônquio da pessoa, que é isso aqui, o brônquio da pessoa, ele age de forma exagerada a estímulos e ele vai resultar em uma broncoconstrição e liberação de secreção. Só que ela vai ser reversível. E há episódios recorrentes de tosse, vai ter um desconforto torácico e ela vai ter partes sintomáticas e assintomáticas. Além disso, a asma ela é uma doença eosinofílica, o que ela vai responder muito bem ao uso de corticoides, que vai ser o tratamento. Então, a asma, eu coloquei aqui para vocês uma palavra-chave. Vocês vão lembrar da palavra alergia, que vai ter algum fator. A pessoa já vai ter asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. E essa hipersensibilidade brônquica, ela vai se decorrer de algum fator que vai desencadear, por exemplo, um pelo de um animal, que vai fazer com que a pessoa tenha essa crise de asma. Porém, ela é reversível. Tem que hiperresponsividade brônquica. E a asma, a maioria das vezes, vocês escutam que é mais frequente em crianças. Asma. Então, ela ocorre várias vezes durante a vida
e ela ocorre principalmente na infância. E apesar dessa alta prevalência, ela é controlável. E a criança na vida adulta, ela melhora dessa asma. E esses são os fatores desencadeantes, que principalmente é o intradomiciliar, porque é onde a pessoa convive, né? Então, ela é associada a fatores, esses fatores desencadeantes, a fatores que aumentam a inflamação. E ela vai causar a exacerbação dos sintomas, que vai ser o que a pessoa vai sentir, as manifestações clínicas. Porém, a inflamação ela vai continuar ali, a pessoa sempre vai ter a asma. E esses fatores são alergia a pó, poeira ou mofo, alergia também à exposição a pelos de animais, alergia à exposição a vapores industriais ou poluição ambiental, e também tem os fatores extras domiciliares, como atividade física, mudanças climáticas, muito frio ou também um estresse emocional. E sobre os sintomas. Os sintomas da asma, ele se divide em inespecífico e específico. Tosse, sibilo. O sibilo, não sei se vocês sabem, é tipo a pessoa quando respira, aí dá um som de assovio, entre aspas. E a dispneia, que é a falta de ar. Basicamente, também pode ter o desconforto respiratorácico. Esses sintomas, eles são sintomas inespecíficos, que pode ser qualquer outra doença. Porém, o que vai diferenciar para ser uma asma é a recorrência desses sintomas, tipo a frequência. Esses sintomas ocorrem de forma frequente. E a presença de gatilhos, que são aqueles que eu mostrei para vocês, que é alergia a pó, poeira, a pelos de animais. Esses são os sintomas específicos. E também tem a tosse variante da asma. O que é isso? Que a pessoa, o único sintoma que ela vai ter é a tosse. E também é desencadeada pelo exercício, outro tipo, em que a pessoa só vai ter esses sintomas se ela fizer um esforço físico exagerado. E de difícil controle, que isso aqui é raro, mas são as pessoas que se internam, vão até para UTI por conta de asma, que mesmo com o tratamento ela não melhora. E sobre o diagnóstico. O diagnóstico da asma, ele é clínico. E observando a periodicidade dos sintomas, que ele tem que ser recorrente. Relacionado aos exames complementares, eles visam mais afastar outros diagnósticos. Que esses exames complementares, ele pode ser o raio-x de tórax, o teste da broncoprovocação e a espirometria. E também tem um exame físico, em que ele vai ter a presença de sibilos, que é a respiração com o som de assovio, que vai ter, ela é resultante dessa obstrução, em que a pessoa ela vai ter períodos assintomáticos, em que esse exame físico ele vai estar normal. E no estado avançado, a hiperinsuflação vai ter uma hiperinsuflação com o aumento do tórax. E a presença de timpanismo, quando você toca no tórax. Esse timpanismo é tipo um som de tambor. Vai ser bem alto. E sobre esses exames complementares, né? O raio-x, ele visa mais afastar outros diagnósticos. Como a gente viu, o diagnóstico da pneumonia, ele pode ser diagnosticado por esse raio-x. A espirometria, o que é a espirometria? Ela mede a quantidade de ar que a pessoa expira
e expira. E a velocidade, ela fica com o aparelhinho e fica puxando o ar e vê a velocidade que é o máximo que ela consegue. E essa espirometria ela vai ser crucial, porque ela vai dar, em caso de asma, uma prova broncodilatadora positiva, que vai ser o exame diferencial da asma. Já o teste da broncoprovocação vai, vai dar para a pessoa uma substância irritante da via aérea e vai ver como o corpo dela reage. Que no caso o asmático ele vai ter uma hipersensibilidade. Já relacionado ao tratamento, o tratamento ele tem como objetivo o controle dos sintomas, vai manter atividade física, a pessoa tem que manter atividade física para facilitar esse processo de respiração e também evitar a evolução da doença, além do controle ambiental, já que os fatores vão estar relacionados ao domicílio. E também a educação do paciente, que ele tem que saber que ele tem que ter esse controle ambiental e não somente um remédio. E relacionado, eu coloquei aqui para vocês sobre a doença, quando saber que a doença está controlada. Que vai ter sintomas diurnos, vai ter nenhum, ou ele vai ter menos que 2 por semana. A limitação das atividades dele ele não vai ter. Os sintomas ou despertar noturno, nenhum. E o uso de resgate, que eu vou mostrar mais para vocês, que é um tipo de tratamento, digamos que instantâneo, para a pessoa melhorar daquela falta de ar. Vai ser nenhum ou menor que 2 vezes por semana. E o que eu falei para vocês do tratamento, que é o tratamento de manutenção e o tratamento de resgate. E esse tratamento, o tratamento da asma, ele é inalatório. E por que ele é inalatório? Porque ele produz um efeito imediato e pode ter uma infusão em pequenas quantidades e mesma forma ser imediato. E o tratamento de manutenção? O tratamento de manutenção, ele controla a inflamação, que é o tratamento que a pessoa vai ter continuamente. E esse tratamento, ele de início, ele começa com corticoide, que é a prednisona, de 5 a 10 dias. E depois ele vai ter associação com 2 medicamentos, que é para possuir uma alongação, que é a beclometasona e a budesonida. Já o tratamento de resgate, ele provoca um alívio imediato, que ele é o broncodilatador, que vai ser o fenoterol e o salbutamol. Gente, vocês estão me ouvindo? Vamos sim. Ah, tá. Tá tão silêncio. Eu disse, será que eu tô falando aqui sozinha? Que bom que não. Então, eu coloquei aqui alerta, crise de asma. O que fazer numa crise de asma? E a crise de asma vai ser a piora dos sintomas por aqueles fatores desencadeantes. Professora, Oi. quando eu fui agora no médico, meu médico perguntou se eu tinha alergia a algum remédio. Eu falei pra ele que era alérgico a Berotec, né, que é o fenaterol. Aí ele ficou assim olhando pra mim, aí perguntou o que eu sentia quando eu utilizava ele. Eu digo, olha, eu sinto minha traqueia fechando, eu não consigo respirar, né, sinto formigamento, essas coisas. Ele disse, é estranho você ter esse tipo de alergia, né, ele disse, ela até falou, ainda bem que você não tem uma asma, né, porque senão você não podia fazer uso desse tipo de medicação. Foi. Porque eu tava estudando e a medicação é essa.
Tem outras medicações, mas tipo. É de família. Minha mãe também já foi parada até no pronto-socorro por causa de uso de Berotec. Hum, pois é. Porque assim, tem várias medicações, né? Mas se eu passar todas pra vocês, a gente passa a noite todinha aqui, né? E eu pego mais as primeiras. E foram essas duas aqui que eu falei pra vocês. Entendeu? As que é mais utilizada. Isso. Então, no caso, né, seria a segunda opção, que era o salbutamol, o nome da medicação, que pode ser essas duas. São as duas de primeira escolha. Entendeu? Ó, então, continuando. Com a crise de asma, eu vou observar primeiro os sinais e sintomas que a pessoa vai apresentar, que é a dispneia, a falta de ar, o sibilo, a tosse, E eu vou avaliar a frequência e também eu vou verificar os sinais vitais, que eu vou observar a respiração da pessoa, a saturação de oxigênio e o nível de consciência. E também se ela faz o uso da musculatura acessória, que é tipo ela tentar puxar o ar que tem o movimento do tórax dela excessivamente. E eu vou identificar se é uma crise leve, que a crise leve a pessoa consegue, mesmo ela estando cansada, ela consegue falar frases. Ou severa, que a pessoa fala uma palavra e fica tentando puxar o ar e fala outra palavra e puxa o ar. Essa é a crise severa. Após isso, eu vou usar o broncodilatador inalatório, que é o tratamento de resgate, porque ela vai estar em crise. O corticóide sistêmico e a oxigenoterapia em caso se a pessoa tiver com a diminuição da saturação de oxigênio menor que 90, porque ela vai estar com menos oxigênio no corpo. E eu vou reavaliar o tratamento de manutenção, porque se ela teve uma crise em tratamento, esse tratamento aqui está inadequado. E agora a gente vai para a bronquite. A bronquite, ela é uma inflamação dos brônquios. E ela pode ser aguda, de curta duração, e ela vai estar normalmente associada a um processo viral ou bacteriano. Já a crônica, ela vai estar associada mais ao tabagismo, ao uso do cigarro, mas também ela pode ser acometida por bactéria ou por vírus. Aí eu coloquei aqui o conceito para vocês, que é a inflamação das vias respiratórias, especialmente dos brônquios. E ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. E sobre os sintomas. Os sintomas pode ser tosse com catarro, que esse é o diferencial, que é a tosse com presença de secreção, em que ela vai ser decorrente da inflamação. E também o desconforto torácico, a presença de febre e calafrios, roncos ou sibilos. O sibilo é o assovio na respiração e o ronco é como se fosse o ronco de uma pessoa mesmo. Quando a pessoa respira, tem aquele barulho. E a dispneia, que é a falta de ar. Lembrando que a cianose periférica, que são os dedos roxos, assim, e edema de membros inferiores, que é o inchaço, ele é característico da bronquite crônica. E eu coloquei aqui a diferenciação para vocês da bronquite aguda, a bronquite crônica e a bronquite alérgica. A bronquite crônica, a bronquite aguda, ela é uma infecção temporária dos brônquios.
Já a bronquite crônica, ela tem uma duração maior de 3 meses. A bronquite aguda, ela é associada a outra condição. Já a bronquite crônica, ela é associada ao uso do tabagismo e o processo alérgico. Essa outra condição aqui é um vírus ou uma bactéria. E a bronquite aguda, ela tem a duração de 1 ou 2 semanas, enquanto a crônica de meses ou anos. Já a bronquite alérgica, muitas pessoas não consideram ela como uma bronquite, mas como asma, porque a asma é decorrente da alergia, mas ela se dá devido ao cigarro ou poluição. E o diagnóstico? O diagnóstico se trata da história clínica, que é o que a pessoa chega relatando, o exame físico, o raio-x de tórax, ou quando não dá para fazer o raio-x, faz a tomografia. A oximetria de pulso, que ela avalia a oxigenação do corpo, e a espirometria. E sobre o tratamento. O tratamento é o broncodilatador, que ele melhora o edema, aquele inchaço das vias aéreas. O mucolítico, que ele facilita a eliminação das secreções. O exercício físico, ele ajuda na capacidade pulmonar e ele melhora a troca gasosa também. E o principal tratamento é abandonar o cigarro. Aí eu coloquei um lembrete aqui para vocês podem até ver isso em algum canto. Toda asma, ela é uma bronquite, mas nem toda bronquite é uma asma. Parece um trava-língua. Mas o que quer dizer? Que calma aí. Toda asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é uma asma. Por quê? A asma, ela é um processo alérgico e ela pode desencadear a bronquite. Mas nem toda bronquite, ela se dá de um processo alérgico. Ela pode se dar de um vírus ou uma bactéria. E aqui eu coloquei os cuidados de enfermagem, que é manter o ambiente umidificado, aquecido, evitar pó, fumaça e qualquer fator irritante, observar e anotar dados sobre a expectoração, também coloração, aspecto e quantidade, incentivar o paciente a fazer exercícios respiratórios, aqui vão ser indicados pelo fisioterapeuta. Aí estimular a ingestão de líquidos como para prevenção de desidratação, aqui é e para auxiliar na expectoração. Controlar sinais vitais, especialmente a frequência respiratória e a temperatura. Administrar medicamentos conforme prescrição médica e observar os efeitos colaterais. Aí, quanto à medicação, deve ter cuidados especiais na administração dos broncodilatadores, né, em caso de surgir alergia, como o nosso amigo Douglas falou que tem. E também orientar o paciente fumante, que se possível abandonar o vício, que é o principal tratamento, né? Porque o fumo, ele é super prejudicial, principalmente nesses casos de doenças respiratórias, porque ele vai dar uma irritação constante da mucosa, fazendo com que ocorra a produção de mais muco, predispondo a complicações e a exacerbação dos sintomas. E manter o paciente calmo. É difícil, mas não impossível, pois a tensão emocional pode agravar o espasmo brônquico. Aqui eu coloquei a imagem do Tom. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá sim. Mas porque a aula aparentemente é mais texto, essa parte é mais texto, mais textual mesmo. E
eu tentei assim reduzir o máximo para vocês, para não ficar uma aula tão longa e tão cansativa.